Meu nome é Tereza Fabião, eu sou bailarina, artista da dança, eh, sou criadora, sou facilitadora e pesquisadora em dança. Eh, Desde os 6 anos que eu danço e aos 24 anos eu resolvi botar isso como uma prioridade de vida e foi o que me levou ao Brasil, a Salvador, Bahia. E o que seria 10 meses, né, que eu só tinha financiamento para 10 meses, virou 8 anos. Então, fui muito abençoada. Me transformou em todos os níveis, como pessoa, como mulher, a Bahia. E em 2011 eu saí desse diagnóstico em HIV e, e isso também inaugurou uma nova fase. E é bem recente também a minha partilha pública do meu status, por várias razões que a gente acho que vai ter a oportunidade de falar hoje. E isso hoje em dia se torna também um norte para o meu caminho como pesquisadora, como artista da dança, como pessoa, como mulher. Ai, que incrível! Então, é incrível, né? A gente vê assim, nossa, ela teve uma experiência enorme aqui no Brasil, muito legal, né? Essa tua vivência. E na Bahia, né, gente? Muito axé lá na Bahia. Mas então, antes da gente começar propriamente a fazer e cravar aí a Tereza de perguntas, eu quero falar para todo mundo que está aqui que quem quiser mandar perguntas, né, tem um inboxzinho, essa interrogação que está aqui na parte inferior da live. Então, quem quiser mandar pergunta, que chegue só para nós, não fique exposto para todo mundo, pode mandar pergunta aí, né, para preservar a sua sorologia, se for fazer algumas perguntas mais assim pessoais. E aí, quem não tem essa questão, quiser mandar nos comentários direto também, numa boa, tá, gente? Perguntem mesmo, mandem as suas dúvidas. Também, quem quiser mandar sugestão de outras lives para nós, mais lá para frente, de temas que vocês acham legal a gente trazer aqui para a nossa conversa. Aí, então, mandem também, que a gente está super aberta aí. Durante a semana eu coloquei até caixinha de perguntas, recebi algumas também, pedindo sugestão, inclusive, né, para live. Foi bem legal. A gente tá já. A maioria das coisas que o pessoal pediu para a gente tratar aqui dos temas, a gente já está aí na nossa agenda para fazer. Então a gente vai atender sim. Muito obrigada. E a gente espera que vocês participem, tá? Estejam aqui, sentem junto com a gente. Cada um pega aí o que gosta de beber, né? Eu já tô no meu vinho, que eu gosto de vinho, tá, gente? Quem vive com HIV pode tomar a sua bebida preferida numa boa. Tá aqui, ó, no vinho. Rapaz, Também eu guarda minha confesso que água. eu tô indo no café e na água, porque aqui é 1 da manhã. Então, A gente olha, estava Mas tô uma da falando tão manhã, sobre né, isso feliz antes de Tereza? você comigo. entrar. São 4 horas de diferença, né? As meninas colocaram aqui o fuso, né? Nossa, mais Isso. uma vez a gente agradece muito por você estar aí Vamos lá. acordada até agora com a gente. Não sei o que vai sair hoje, mas vamos lá. Haja café! Haja café, né? Então, Uhum. Tereza, olha só. A gente queria. O tema da nossa live de hoje é ativismo em Portugal, com a Tereza Fabião. E aí, Tereza, a gente tem muita curiosidade assim de saber, né? Para você contar como é que você compreende esse ativismo aí, a tua vivência no ativismo, como que você compreende isso e como que surgiu essa ideia de você, né, juntar a tua vivência com a HIV, falar publicamente sobre isso com toda a tua arte aí que você já começou falando, né, sobre a dança. Então conta para nós aí como é que isso foi acontecendo, essa junção da arte com o ativismo, o HIV. Vai dizendo aí pra gente, mata a nossa curiosidade. Sim. Então, eu vou tentar abreviar porque isso me puxa vários fios. Eu acho que assim, eu sempre considerei a dança como um modo de expressão, né? Não só como uma técnica, mas como um modo de comunicar e trazer você trazer uma visão de mundo. E acho que o encontro com a escola de dança da UFPA foi também muito marcante de me apropriar desse lugar, que é muito mais desenvolvido aí, no Brasil, da arte como ato político. Então, isso já vinha fazendo parte do meu percurso.
E, claro, ficou bem mais forte quando eu tive o diagnóstico. Eu acho também importante dizer que eu tive o meu diagnóstico em 2011, e era uma época que não havia muita coisa na internet. E o que havia era muito tenebroso. Assim, Rafa, você deve saber. Não sei, ou eu não tive nos canais certos. Eu sei que eu fui para a vida, eu fui buscar. A minha primeira reação foi: eu vou me curar. Então, eu passei 2 anos e meio buscando caminhos alternativos. Fui para o Benin, fui para a Amazônia, tive em contacto, mergulhada com diferentes caminhos de cura. E até que veio para mim o confronto de que eu vou ter que tomar a medicação, que eu estava resistindo muito. Esse momento para mim iniciou outro ciclo de tomada de consciência, de aceitação, e eu fui entendendo que eu sempre quis botar quem eu sou na arte, e eu comecei a entender que eu não posso me esconder. Primeiro, era estranho para mim não falar disso, e eu estar fazendo algo com uma dança e com uma arte que a gente se expõe tanto, e ao mesmo tempo havia uma parte de mim que não era, né, que eu não integrava. Também acho importante contextualizar que eu fiquei no Brasil de 2008 a 2016. É, tenho essa notícia, eu entro num doutorado. Então, enquanto eu estava fazendo um doutorado oficial numa escola, numa academia, eu estava fazendo um doutorado em HIV. E o que é HIV? A gente sabe que é muita informação ao início, muita coisa da ciência, muita coisa que a gente nunca ouviu falar sequer. E ao mesmo tempo eu estava buscando vários caminhos de cura, então foi muita informação esses primeiros anos. Eu mesmo assim eu consegui dar seguimento ao doutorado, terminar o doutorado, e no final do doutorado eu tinha um pouco a noção de que eu ia ter que fazer, estava numa encruzilhada, e eu ia ter que fazer uma escolha. E foi, né, foi o início desta época tenebrosa do Brasil. E eu estava também passando, né, imagina o que ia fazer, para mim o diagnóstico foi meio que um trauma, a maneira como me foi dado, a reação que eu tive dentro da minha família e tudo mais. Então, eu senti que eu precisava de um momento de voltar às raízes, me dar esse conforto, esse acolhimento. Então, eu escolhi voltar. Ao escolher voltar, eu escolhi deixar também uma vida para trás, né? Porque eu tinha construído muita coisa na Bahia também. Então, esse lugar um pouco vulnerável, de quase ser imigrante dentro do meu próprio país, ser artista freelancer, mulher, né, em que a gente é nos projetado muito estigma em cima, né? Então, eu não queria chegar no meu país depois de uma grande temporada fora e ter esse rótulo colado na minha cabeça. Então, eu fui adiando essa decisão. Mas ao mesmo tempo, assim, desde 2015 que começou a ficar muito claro, e isso me veio nesses caminhos de cura, de que parte do meu caminho de cura, quiçá do caminho de cura de outras pessoas, é, ia ser eu usar a minha arte para expressar, para ressignificar esse diagnóstico, essa condição de saúde, né? E isso começou a ficar muito claro para mim. Começou a ficar quase uma mensagem que vinha muitas vezes aqui dentro. E aí eu fui tentando organizar minha vida para isso, né? Me empoderar, buscar ferramentas. O processo criativo começou desde aí. Então eu estou nesse momento num processo criativo, posso falar também um pouquinho disso. E ele começou a vir como semente, como início de ideia em 2015. E é isso, eu sinto que nesse processo criativo eu estava muito claro que eu não queria falar sobre somente a minha experiência. Eu não queria que fosse um trabalho de dança, um solo sobre o HIV de Teresa. Então eu comecei a buscar estratégias de despersonalização. Então comecei a fazer entrevistas com outras mulheres que vivem com HIV. Tenho várias ideias agora que eu estou começando a explorar de estar interagindo com essa informação como texturas sonoras, sintonização de rádio, em cena, junto com muito outro material. E nesse caminho que eu ia fazendo, das entrevistas, eu fui conhecendo pessoas. Eu fui conhecendo pessoas que me inspiraram muito. Uma dessas pessoas é hoje meu parceiro do coletivo Viral, e posso falar um pouquinho disso também. Eu fui vendo nesse caminho que a nossa
eu não gosto muito de usar essas palavras luta, mas a nossa condição era muito solitária, né? Eram quase caminhos individuais, duros, mas que você fazia sozinho, meio que um ativismo, solitário. E um ativismo também, de facão na mão, né? De uma coisa de cortar caminho. E nesse encontro com Paolo, que também é conhecido como Paula Lovely, é um homem italiano, mas que também tem um alter ego como trans, Paula Lovely. A gente começou a dialogar sobre isso, que ele também sentia isso. E um ano mais tarde, eu imigrei, eu fui fazer uma formação em terapia pelas artes expressivas, porque justamente eu já queria levar trabalhos de grupo com mulheres que vivem com HIV. E eu estive na Califórnia durante quase um ano. E aí estourou a pandemia e eu voltei, né? E aí começou a ficar cada vez mais forte essa ideia de, não, vamos fazer alguma coisa. Então a gente, assim, na louca, a gente marcou uma residência artística entre nós os dois. Começamos a pirar. O primeiro dia foi quase só falar, 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 falar. Começar a andar e partilhar experiências e ver os nossos pontos em comum. E, e aí a gente começou a experimentar coisas e isso virou, 2 meses e meio depois, uma ação transnacional em uma ação que aconteceu na rua, em Lisboa, Londres, Bolonha, Roma, com participação de vídeo também de um coletivo aí do Brasil. E foi justamente o ato. Eu sabia, todo o processo que eu fiz no curso que eu fiz na Califórnia é um processo de ir muito às entranhas, lidar com suas sombras, com seus recursos, com a sua história que está gravada no seu corpo. E eu sabia que eu queria ritualizar esta minha saída do armário. Eu queria que ela fosse através das artes. Então eu fiz isso duplamente. Eu fiz isso na rua. A primeira performance do Coletivo Viral aconteceu na praça principal de Lisboa. Temos documentários, nos acompanhem aí nas redes para ver e tudo mais. E ao mesmo tempo, antes de sair de casa, eu postei, fiz aquele vrá, postei a minha história, postei um pouco dessa jornada, junto com um projeto fotográfico da fotógrafa italiana também, Ida Fieri, que eu tinha sido uma das modelos, que justamente quer retratar a beleza e o empoderamento dos corpos que vivem com HIV. Então foram esses dois atos que para mim foram essa saída desse lugar de silenciamento e duplamente, ao mesmo tempo foi o me conectar com os meus pares, né? E por isso eu estou aqui hoje. E por isso eu estou conhecendo tantas pessoas especiais e igualmente nesse lugar de diálogo, de transformação, ressignificação. Coisas de Franco tá dizendo aqui, ó, ritualizar a queima desse armário. Bem significativo, né? O resumo dele. Vai lá, você fala, Tereza, que o teu diagnóstico ele aconteceu aqui no Brasil, né? Em Salvador. E você disse que você tocou no assunto que não foi de uma forma tão boa. Você diz no sentido de como foi contar para você que você tinha com HIV, foi toda aquela questão que a gente sempre fala sobre o cuidado do profissional que aconteceu. É a primeira pergunta. E também se você chegou a começar, naquela época não tinha, né? Que a gente tem hoje o testar e tratar, né? Lá em 2015, né? 2011, né? 2015. já tinha, 2015, a partir de 2013 já tinha o testar e tratar aqui no Brasil. Foi quando, Tereza, que foi tanta data? Foi quando o seu diagnóstico de ano? 2011. 2011. Não tinha. Em 2015 ela voltou para a cidade. Então, 2011 não tinha, né, essa questão de testar e tratar. Então, tinha aquela questão do CD4, né? Tinha que baixar para você começar. Você falou que fez uma tour, né? Sim. Depois você começou. Sim. E falar um pouquinho desse também, assim, como foi para você isso exatamente, assim, de que forma também foi ter vivenciado esse boom em outro país, né? E voltar com esse peso para o seu país. E como que foi esse processo também, né? De você ressignificar esse receber o diagnóstico, você sozinha, né? Vamos dizer assim, fora da sua casa mãe, como foi tudo isso. E falar um pouquinho dessa questão do tratamento, né? Se você chegou a voltar para o seu país com o tratamento do Brasil,
como que foi, como que é isso também, né, para você. E depois, se você consegue diferenciar enquanto mulher vivendo com HIV, sendo uma ativista, se existe um Uhum. diferencial, assim, se o ativismo propriamente dito, ele difere muito do ativismo ou de que forma eles se encontram? É separado? O ativismo ele vai atuar nesse Uhum. campo diferente? Ou você vê que para você que está na rua fazendo toda essa movimentação, né, de levar de uma outra Uhum. forma ou contar, mas você usou justamente, né, esse processo do coletivo para expor a sua sorologia. Então, como que também é isso para você, né? Como você vê essa diferença? Você falou se você não gostar de usar a luta, né? E eu e a Vanessa, a gente usa a luta muito, porque a gente vem de um processo de luta em vários sentidos. Então, como que é para você, né, esses dois campos, assim, entre o ativismo e o ativismo em si, que a gente chama, né, aqui no Brasil? Bom, são duas perguntas amplas. Eu vou começar pela primeira. É, então, foi um pouco ao contrário. Eu recebi o meu diagnóstico aqui em Portugal. Eu tinha Hum, vindo 2 semanas só. Eu tinha vindo alguma coisa. Eu não vinha, tinha 2 anos. E eu tinha vindo para o casamento do meu irmão. E aí foi uma surpresa muito grande. Eu fui fazer apenas uma checagem geral. E aí, assim, foi bem difícil. Foi bem difícil. A reação da minha família foi muito ruim. Assim, não houve muito esse apoio. É, minha mãe meio que surtou. Eu hoje em dia entendo um pouco mais, mas naquela altura foi bem difícil não haver esse acolhimento. Mas tudo vem por uma razão, né? É, eu cada vez mais acho que os processos de cura são muito subjetivos, né? Então, tanto a construção cultural judaico-cristã daqui de Portugal como no Brasil, há toda esta narrativa de que a família é sempre o lugar da nutrição e você tem que fazer isto e aquilo, ficar perto, e não sei o quê. Eu, naquela altura, eu senti que eu não posso ficar aqui. Se ficar aqui, eu vou me afundar. E já estou num lugar complicado. Então, eu peguei o voo de volta, porque eu estava sem saber se eu ia ter estrutura para pegar o voo de volta. Foi bem complicado, porque, tipo, eu tinha terminado o mestrado, eu ia ficar sem visto. Então, a minha meio que tábua de salvação, para eu ficar um pouquinho mais, me dar um tempo para eu lidar, foi fazer a seleção para o doutorado, na pós-graduação em artes cênicas, e passei. 15 dias depois desse diagnóstico, eu tive essa seleção e passei. Para mim foi uma mensagem de que, ok, fica aqui um pouquinho, fica aqui 4 anos, e busquei terapia. eh, Foi muito importante porque hoje em dia eu tenho a noção que o HIV foi só a ponta do iceberg. O HIV foi uma chamada de atenção para coisas que tinham acontecido na minha vida ligadas, né, com história de vida de muitas mulheres, né, que passaram por abuso sexual, abuso físico, psicológico e tudo mais. Então, isso me deu a noção de que, ok, tem coisas na minha vida que eu estou passando adiante e é nessa coisa, né, lá está, nessa coisa de ser forte, de mulher empoderada, de facão na mão, né? E hoje em dia, o meu processo com HIV talvez tenha começado assim, mas hoje em dia eu estou descobrindo uma outra forma de estar, né? Em que eu quero estar mais a partir de um lugar de autocuidado, de acolhimento, de, de acolher essa vulnerabilidade e saber que não podemos estar sempre aí nesse lugar de fortaleza e levar tudo a ferro, né? Ferro e fogo. O estar aqui, o estar aí, né? Desse lado é, me possibilitou ter acesso a muita coisa também. Eu tive também muito tempo entranhada nas medicinas indígenas. Eu tive capoeira, foi e tem sido uma medicina que está no meu corpo, que me acompanha para todo lado, talvez a minha maior âncora hoje em dia. Isso tudo veio nesse processo. E para mim o HIV só me fez encontrar com, ou me fez lembrar e me fez buscar ainda mais tudo o que me traz vida, seja hábitos, pessoas, lugares, sonhos. Então, eu, assim, é aquela contradição, né? Que
quando a pessoa, assim, eu também conheço pessoas, sei de histórias de pessoas que preferem botar numa caixinha, e preferem não se lembrar, e preferem a opção de que, né, faz de conta que está tudo igual, ou, para mim é como se nada fosse e tal. Para mim, me transformou, assim, noutra pessoa, e eu só agradeço, porque realmente veio me abrir, assim, veio escancarar coisas em mim que eu precisava de entrar, né, e que o caminho é sempre dentro. Que mais? Me ajuda A aí na relação pergunta que me do. coloca. Se você vê a diferença, né, de alcance entre ativismo e o ativismo, né? Não, mas antes disso, por exemplo, eu acho também muito interessante, porque você falou aí da medicação e tal, né? É, eu sinto que eu sou assim, meio que. Eu nem imagino, Vanessa, como era na sua época, sabe? Tipo, eu, só em 10 anos, eu já senti tantas mudanças. É assim, eu já sinto que eu sou de uma geração de virada, quanto mais você, né? Tipo assim, eu lembro que a cada ano que ia passando, novos entraves, novos obstáculos iam caindo, iam ruindo, coisas que eu sentia, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso, sabe? E claro que há sempre um primeiro choque, né? Para mim foi muito chocante porque eu não conhecia ninguém com HIV quando eu tive esse diagnóstico, então a experiência está no lugar do outro, eu não a tinha, então para mim também isso tem sido uma descoberta. Como é que seria? Tentar imaginar como é que seria se eu contasse a alguém, né? E, e ao mesmo tempo, assim, foi mudando muita coisa. Foi mudando muita coisa, assim, seja a nível do comprimido, seja a nível de, agora já dá para ter filho, né? Eu era muito perguntadeira, né? Eu sempre fui assim nesse lugar de me empoderar, no lugar de eu queria ter, né? Não queria dar ao médico só, me diga o que fazer, né? Então eu perguntava muita coisa e eu lembro que, né, coisa de ter filhos ou depois ter filhos de parto natural, é, sexo oral, hoje em dia até a mesma coisa da amamentação em países, né, como os Estados Unidos e como alguns países da Europa de primeiro mundo, é, já estão nessa transição. Então, tipo, hoje em dia eu sinto que eu sou estamos já ruindo a última obstáculo que seria o não dar o peito a um filho biológico, se eu quiser ter, né? Então, para mim, isso para mim é incrível. Eu sinto que sabe, eu me sinto muito abençoada de estar nessa virada. Pois acho interessante também porque eu já vivi em 4 países vivendo com HIV. Então tem sido interessante também observar as condições, a maneira como é tratado socialmente. Isso, eu tenho uma super curiosidade a É, respeito disso, Tereza, porque sim, assim, ó, eu fico imaginando com essa vivência tua, né, em culturas diferentes, em lugares tão diferentes, como é para você ser uma mulher que falou publicamente do teu HIV? Como foi isso aí em Portugal, que você abriu sua sorologia aí, né? Como foi esse impacto? E sim. aí, a partir desse momento, você sendo uma mulher cisgênero, né, que fala publicamente do teu HIV, como é que acontece as tuas relações, por exemplo, ou não acontece, as dificuldades que você tem. E aí, agora expandindo para esses outros países também. Como é ser uma mulher cisgênero que vive com HIV, fala publicamente nesses lugares? Qual é o impacto disso no teu dia a dia? Como é que acontece? Uhum. Olha, aí no Brasil eu não sei muito bem, porque desde que eu tornei meu status público eu tenho estado aqui desse lado, né? Mas tenho também trocado mensagens com a galera e tanto aí como aqui eu sinto que há meio que. Bem, vou falar de Portugal, que é o que eu estou mais perto nesse momento. É tipo, obrigada. Me falam assim, obrigada por tá fazendo isso, porque realmente as pessoas se dão conta que praticamente não havia essa referência. Assim, aqui em Portugal ainda há pouquíssimas mulheres que dão a cara de uma maneira consistente e mulher artista, não conheço nenhuma. Porque justamente o lugar do artista é muito mais vulnerável, né? Principalmente o artista freelancer, que não é professor universitário, que não é, sabe, que não tem um cargo já assegurado em lado nenhum, que é o meu caso, né? E
Então, não sei se é essa precariedade que está por trás, não sei se a pessoa também não quer. Há meio que um lugar também meio ingrato no meio da arte que parece que depois as pessoas ficam à espera que você. Ah, então é aquele artista que pesquisa AIDS ou que pesquisa HIV, né? E não é só isso. A arte eu tenho vários caminhos, né? Eu, enfim, então tem isso. Eu acho que também tem um lugar de muita admiração também é quase é algo que tem um impacto muito grande, pura e simplesmente porque não é falado, né? E Portugal é um país ainda muito tradicionalista, culpabilizante, né? Então é muito difícil dar estes passos de romper esse silêncio, de romper o status quo e o coletivo. É, também tenho visto assim uma coisa, né? Tá bem recente, né? Mas também tenho visto assim uma coisa das pessoas ficarem mais a admirar à distância, tipo, uau, que mulherão e tal, mas depois ser difícil entrar em diálogo. Por acaso esse final de semana finalmente a gente está começando a desconfinar devagarzinho. Então, finalmente, um ano depois tive uma roda de capoeira, um evento de capoeira e tive parceiros, colegas, né, camaradas da capoeira. Tive, por exemplo, um que me perguntou diretamente porque eu sinto que deve ser um pacto difícil, né? Como, por exemplo, quando estava no auge de George Floyd, né? Eu estava na Califórnia nesse momento, eu sentia vontade de conversar, de perguntar, de me instruir, e são papos delicados, né? De você tentar entender será que a pessoa está num bom momento para falar sobre isso? Ou será que não vai ser bem intrusivo? As pessoas às vezes ainda têm o HIV como um tema muito da intimidade e de não sei o que mais. Mas eu parto do princípio que se eu coloco ao público, para mim não é intimidade e é justamente por uma necessidade, por eu ver o quão é preciso falar sobre, né? Se algo está num lugar de trauma, ele não é falado. Se algo está num lugar de ignorância, porque, né? É isso que alimenta o preconceito. É, claro que eu vou ser soberana enquanto é que eu quero partilhar, né? Então, isso eu vejo. Que mais? Na Califórnia senti grande diferença. Assim, em todos estes países eu tive acesso à medicação de forma gratuita. Isso é importante falar. Países privilegiados, não? Tipo, eu sinto perdão porque às vezes vem o espanhol aqui no meio, tipo, eu cheguei A de gente Espanha há pouco entender. tempo. Sim, Deu para e estou aqui entender, com Leila. uma parceira de criação e ela é espanhola. Então estou assim meio. Pronto. Então, ó, por acaso agora eu estive em Espanha 6 meses e eu levei minha medicação, mas a maneira como era tratado na Califórnia também, tipo, dá para notar muito que estava bem perto de São Francisco, então dá para notar bem o quanto aquilo foi um foco mundial, né, do HIV/AIDS. A mentalidade é outra. Só para vocês verem, quando estourou a pandemia, 3 semanas, um mês depois, automaticamente começaram a organizar palestras com sobreviventes da HIV/AIDS, pessoas que vivem com HIV há 30 anos, 40 anos. Nós queremos ouvir vocês. Que Nós incrível, né? queremos, Que né? maravilha. Olha isso. Por exemplo, esse trabalho novo que eu tenho, que é um projeto artístico, é um projeto comunitário, parte disso, parte também de um reconhecimento, uma sabedoria que está, né, que os corpos positivos têm. Tudo isso que está passando nesse momento, esta fase noblosa que a gente está vivendo ainda sobre Covid, coisa de não abraçar, trocar de passeio, não partilhar talher, pessoas morrendo no hospital sozinhas, isto já aconteceu, né? E Exatamente. claro que a gente está numa outra fase, né? Mas há toda uma sabedoria, há todo um caminho feito ligado com autocuidado, cuidado coletivo, necessidade de desenvolver resiliência, relativização das coisas. O que eu sinto agora é que, por isso que é muito importante para mim trazer esse projeto nesse momento, é que até há bem pouco tempo atrás era muito difícil eu falar sobre o que é conviver com o vírus, né? E de repente a gente tem uma situação mundial em que eu começo a falar certas coisas, eu começo a falar sobre limites saudáveis, sobre essa necessidade do autocuidado, essa ressignificação e reinvenção humanas que a gente está necessitando despertar, né? De como é que a gente vai se relacionar a partir de agora, sem ficar só aqui na telinha, sabe?
tudo isso que a sim. gente está chocalhando, a gente teve que fazer, né? Isso para mim é o que vem com o contato com o vírus, né? Tipo, estou estudando muito a fundo também o conceito de vírus, o próprio conceito de vírus, se vocês repararem, ele vai mudando ao longo da história. Ele é polissêmico, ele se reinventa, né? Eu Então, tenho uma grande curiosidade. Você percebe que falta informação, né? Aí em Portugal, por exemplo, o básico. As pessoas com relação ao HIV ainda fazem perguntas básicas, como aqui, como, eu posso tá, dividir, beber Esse água no mesmo copo, usar copo, posso arroz. usar o mesmo prato. Essas coisas bem básicas que aqui até hoje a gente vê muito, muito facilmente. Né? E aí, nos lugares onde você andou, era assim essa falta de informação ou não? E outra, campanhas, né, de prevenção, campanhas informativas de HIV/AIDS. Como é que é na TV aberta, por exemplo? Tem muito aí ou não? não, não. Não, e assim, haja respiro, né? Porque passam 10 anos e eu tô assim nessa fase assim muito cansada de educar e não sei o que e tento partilhar. Aí eu já vou chegar na sua pergunta, Rafuz, que é super pertinente, porque eu, por exemplo, eu acho que o meu lugar, eu vou fazendo pílulas do lugar educativo, e quando eu tiver financiamento para passar para esta segunda fase, que é a fase comunitária do UNA, que é este projeto que eu estou criando, eu vou sim estar nas palestras em escolas, intervenções urbanas, estar nesse lugar mais educativo, mas eu também localizo muito o meu lugar a partir da arte. Então, eu sei que esse lugar, né, é de pessoas que vestem a mesma camiseta do ativismo, que para mim é diferente do ativismo. E, e recentemente até tive uma conversa com uma colega minha, assim, que está mais ligada com o movimento negro e tudo mais, dela não se achar ativista, quando eu achava mesmo que ela é ativista. E eu acho que é um conceito também bem subjetivo, né? Que há pessoas que sentem que têm que vestir completamente a camiseta para dizerem o nome. Há outras pessoas, por exemplo, eu sinto que eu fazer esta ação, eu estar dentro de um coletivo como o Viral, e eu fazer isto, mesmo que eu não esteja na parte de instrução educativa, de passar as informações, de fazer, no fundo, o que o governo deveria estar fazendo, isso também não me faz menos ativista, né? E, porque o meu viés é outro, é o viés da arte. Posso também falar um pouquinho mais sobre o UNE, sobre o Viral e tudo mais. Mas, voltando a essa pergunta, demais, ainda acontece demais, é triste. Isso, por exemplo, isso me aconteceu dentro de casa. A minha mãe saiu de casa quando eu contei, ela voltou com 2 litros de água sanitária, dizendo que eu ia ter que usar aquilo cada vez que eu fosse no banheiro, sabe? E isso ainda vem muito, isso ainda vem às vezes partilhando casa, né? E separar os copos. É, então, muita paciência, sabe? Muita paciência. E ao mesmo tempo, é isso, tipo, eu já tive esse retorno de posts que eu fiz, de companheiras dizendo muito obrigada por essa partilha. Grande parte do fantasma do medo ao redor do HIV para mim ruiu hoje, saca? Por uma coisa de fazer um post, tô divulgando lá, por exemplo, uma ação do Viral, não sei o quê, aí faço um rodapé com algumas informações super sucintas, link, por exemplo, para uma associação daqui, super conceituada, Abraço, as pessoas quiserem saber mais, né? Porque não é o meu lugar e não vou gastar um post, sabe? Não, não é isso. Mas tipo, também eu acho que assim, acho que também é um lugar tanto de, sim, podemos partilhar e ter esse lugar de educação também, mas ao mesmo tempo lembrar as pessoas desse lugar de buscar, porque o HIV é uma questão de todos, né? E, De ter porque hoje em acesso a dia, mais né? informação, Hoje em né? dia com a internet, só não sabe de algo quem não pesquisa, né? Então, eu entendo assim que as pessoas até queiram um testemunho mais da vivência e eu estou aqui, mas também fazer, né, se autorresponsabilizar, assumir esse lugar de corresponsabilidade, não, de buscar essa informação, principalmente assim nas relações entre homem e mulher, acho que isso continua recaindo muito sobre a mulher. Hum, enfim, várias coisas que, né, que é um Mas outro aí, tema é bem que vasto. algumas coisas são, acho que, parecidas em todos os lugares, né? Como você disse, né? O HIV está muito ligado ao íntimo, né? E da gente ser algo que você conta, assim, no segredinho, e você não fala numa mesa de bar. A não ser que, tipo, tenha só pessoas lidando com HIV,
E aí eu já tive essa experiência de estar num bar com os amigos pós-evento, falando de HIV, falando do evento, e as pessoas ficarem, né? Tipo assim, quem são essas pessoas, né? Porque falava-se abertamente de tudo. E palavras que a gente usa no nosso dia a dia, né? Sem muito tabu, sem muita coisa assim, e as pessoas ficam espantadas. Então, de fato, ainda é ligada muito a esse ritmo, porque o HIV está ligado a sexo, à sexualidade. E aí, automaticamente, as pessoas Uhum. não falam sobre isso, né? E ninguém pesquisa, né? É isso, quando você faz um post do coletivo e você bota o link, de certa forma você está fazendo com que a pessoa vá mais a fundo. Às vezes, se você não colocar nada, a pessoa não vai buscar. Ela lê aquilo que ela está ali vendo e não tem essa curiosidade, né? As pessoas estão um pouco preguiçosas também para buscar informação, né? A gente tem isso. E aí, quando você fala do coletivo, né, a gente tem alguns ativistas aqui no Brasil, né, que tem muito indo para essa pegada do ativismo. É, e eles abordam muito isso, né? De trazer um pouco da perspectiva do HIV, da vivência, da história, nesse viés para sair muito desse embate, né? O ativismo ele faz isso de fato. Até essa live que a gente construiu é para sair um pouco desse espaço só de luta que muitas vezes a gente está. E às vezes Uhum. tem perguntas bobas, né? Que as pessoas não fazem pra gente porque às vezes não se sente tão próxima, né? E eu acho que o papel do ativismo ele tem um pouco disso também, né? De trazer o HIV de um outro modo, com que a pessoa você consiga alcançar quem muitas vezes tem um bloqueio, né? Que nem com a política, né? Você não fala de política, mas viver é político, né? Viver é um ato político. Então, não sei se você conhece os coletivos, alguns coletivos aqui do Brasil que atuam com ativismo, ou se vocês já tiveram a oportunidade de estar com outros, né? Ativistas também de outros lugares, você conheceu justamente nessas idas, né? A outros países, você conheceu outras pessoas que atuam também com ativismo. Como que tá esse teu olhar assim com esse novo, com essa nova forma de contar, né? Porque a gente sabe que no próprio movimento de HIV, a gente pensa assim, uma pessoa é artista, então ela tenta buscar. Teve a questão da fotografia, a gente já teve, né? Trabalhos até com a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas com HIV, que fez, né? Uma exposição de fotografia com um rapaz também que tirou foto dos corpos e tudo mais. Então, como que você tem visto, assim, essa relação do artivismo? É fácil encontrar? É fácil você, no meio artístico, conseguir também colocar essa demanda do artivismo, né? Como que está sendo isso para você, assim? Sim. Olha, eu acho importante também contextualizar que eu, mesmo que já desde 2017 eu estava colaborando com a única ONG para mulheres que vivem com HIV aqui em Portugal, que é a Seres. É, esse momento em que eu torno meu status público, há 8 meses atrás somente, para mim é o passo em que ok, eu começo a fazer um trabalho de mais visibilidade, de exposição e que me aproprio mais desse lugar. Então é muito recente. Por isso que eu Muito, achei, né? e até coloquei isso na publicação, eu não vou falar sobre ativismo em Portugal, eu vou falar sobre a minha experiência, né, como Sim, sim. mulher, como que é bem recente. Como eu também sou pesquisadora, né, eu fiz um mestrado e doutorado, eu tenho um pouco de cuidado também com, por exemplo, eu sinto que a minha vivência com HIV é vivencial, é corporificada. E eu estou sentindo até falta agora, nesse momento, de estudar o meio, não só país a país, mas esta visão de área dos movimentos e ver a relação e tudo mais. Então, eu sinto isso também. Agora, uma coisa muito bonita que tem acontecido é quase que a minha relação com o Brasil tem voltado através desse tema. Também Interessante. muita coisa agora, com a coisa da pandemia, houve muito mais conteúdos online, as pessoas estão partilhando muito mais coisas online e aconteceu também de reencontrar amizades da época de Salvador que estão nesse movimento. Lindo! Então, esse incrível que a gente se conhecia da movida da dança e do teatro e então, por exemplo, recentemente já participei de lives também com o Coletivo Corre, lá em Salvador, do Luiz Antônio. Franco Fonseca, que estava aqui também com a gente, Franco, não sei se ainda querido. está sendo um parceiraço. Ronaldo Serruia, que vocês também com certeza conhecem, que a gente vai colaborar também. Então, para mim, e, assim, isso está sendo muito especial, porque realmente há coisas que eu sinto que o Brasil, apesar dos apesares, que sim, há muita coisa a ser feita ainda, eu sinto que o Brasil está anos-luz, assim. Tanto eu senti isso
na pegada de como fazer pesquisa, de como são as relações entre professor e aluno, muito menos hierarquia, muito menos protocolo e formalidade do que aqui em Portugal, que é muito arcaico e essa coisa muito distante, muito formal. Os próprios conteúdos, isso que eu já falei, né? A arte como um ato político, a dança como um ato político de transformação social. E a mesma coisa eu estou vendo o que eu estou vendo, assim, dentro do Brasil é um pouco também o que está começando a acontecer no mundo, que é a gente tá se apropriando mais, está fazendo mais coisas e está se unindo mais. Então, isso também foi bonito, assim, com o coletivo Viral, porque se não fosse essa querência, essa grande vontade, como é que em 2 meses e pouco a gente ia ativar tanta coisa e se tornar uma ação transnacional, né? Esse primeiro, o HI Visible, que foi a primeira ação que aconteceu na rua, em várias capitais, né? Então, eu vejo isso, acho que é um período bem bonito. é, e quero ainda mais reforçar esses laços, então, aproveitar também o fato que a gente fala a mesma língua, né? Então, a gente partilhar conhecimento, como a gente está fazendo aqui, né? E para mim é muito bonito, assim, que nem eu falava, eu já vinha admirando o trabalho de vocês, né? Então, para mim é muito especial também esse convite. E temos intenções de fazer projetos juntos também. Estamos querendo dar força a isso até aproveitando este formato online. Para mim, ultimamente tem sido difícil me dividir por tanta coisa, porque eu estou assim, estou arrancando com esse projeto novo, então, A sim, gente quase também que não dá falou. conta do dia a dia. Sim, sim, mas assim, estou bem feliz. E na Espanha eu não contactei muito, porque eu tive mais na parte de facilitação, eu tive trabalhando eu achava que eu ia trabalhar somente com a comunidade HIV, mas eu fui trabalhando com várias outras comunidades vulneráveis, era um projeto para a comunidade europeia. Então eu tive mais dentro da dinâmica de ONG só, assim. E, e Estados Unidos eu tive mais nesse curso, por exemplo, tive contato com pessoas que é um outro viés do ativismo, é um período do ACT UP, é um período de pessoas que foram visíveis, pessoas que não precisavam de ser, mas ao mesmo tempo os seus trabalhos estavam falando sobre isso. Ou seja, existem muitas realidades. Assim como existem muitas formas de você ser ativista, de você ser aliado também nesta causa, né? E eu acho que é importante deixar essa mensagem aqui, sabe? Tipo, partilhar informação, mesmo que você sente que quer fazer alguma coisa com a HIV, mas você ainda não se sente com coragem de, né? Ou a sua realidade não permite, porque, eu sei que nem todas as realidades permitem você pode, ao fazer isso, pode se vulnerabilizar muito mais e perder um trabalho e perder, né, muita coisa. Então, há maneiras de o fazer sem se expor, sabe? Sim. E deixar também essa mensagem de que eu estou aqui, assim, se alguém quiser entrar em contato, saber um pouco mais, que eu sei que o contexto de uma live às vezes é 40 minutos, 1 hora, que não dá para falar de tudo, são temas complexos, então, deixando só aqui essa mensagem. Não sei como você falou sobre um dos coletivos aí, o Abrace, né? Acho que se você puder falar um pouquinho, né, de quais espaços você conseguiu alcançar aí de movimento. Eu sei de movimentos que são internacionais, eu só conheço a ICW, né? Não sei como está a atuação, se ela existe em Portugal também, não sei dizer. Eu já fui há um tempo da ICW, não sou mais. Mas se você conhece, sim, também, né, algum movimento de mulheres, se você puder falar aqui também um pouquinho sobre isso. E também falar um pouquinho mais do coletivo, né, do coletivo Viral, como que ele atua, quando foi que Sim, aconteceu, né, esse primeiro contato aí, onde as pessoas podem acessar para assistir, para acompanhar, tem uma conta no Instagram, como também as pessoas podem, né, claro. alcançar esses materiais aí de ativismo, que muitas vezes a gente também não alcança, porque não é tão fácil, né, às vezes, de encontrar, né? Então, como falar um pouquinho também do seu trabalho aí com essa questão do coletivo. Sim. Então, aqui em Portugal, pelo que eu entendo, ainda não existe uma organização como vocês têm aí, por exemplo, no Brasil e na América Latina, né? Que existe essa IC, International Community of Women Living ICW. with HIV. Exato, obrigada. E não existe essa organização, mas existe, por exemplo, a até hoje é a única ONG para mulheres que vivem com HIV.
Eu comecei por participar das reuniões, né, como participante, e a dada altura eu me ofereci para, não, eu gostaria de começar a fazer esse trabalho de facilitação. Então, algumas vezes eu já fui colaborar nos encontros nacionais, e é um dia que a gente compartilha juntos, né? E não é só as pessoas, as mulheres que vivem com HIV, elas abrem, né? E traz a filha, traz o namorado, traz a mãe. Então, isso também foi bem inspirador para mim e faz parte da minha pesquisa educativa e de facilitação com HIV, é encontrar como é que eu vou aos princípios de movimento e metafóricos que me possibilite convocar essas pessoas sem necessariamente que a liga seja um diagnóstico. Mas toda a gente, como é que eu posso unir estas pessoas num espaço comum de trabalho corporal e trabalho com as emoções e trabalho, né, com as relações e eu não estou ali só entre iguais. Então isso para mim é uma das premissas da visão de inclusão que eu tenho, né? Porque se a gente pensa em inclusão, de vamos fazer esse grupinho para a pessoa com HIV, ou esse grupinho para cegos, a gente só está multiplicando os guetos, né? Então, isso para mim é parte do trabalho educativo que me interessa desenvolver. Mais tarde, pela inexistência de não existia nenhum coletivo ativista ligado com a causa do HIV/AIDS aqui em Portugal. Então, o Viral é o primeiro. Vocês podem encontrar a gente tem página no Facebook, tem página no Instagram, Viral, e tem também uma página específica do HIV Visible, que é essa ação que a gente quer muito que aconteça todos os anos. A gente está tentando, porque isso é tudo trabalho voluntário, né? E eu, por exemplo, eu agora estou super assoberbada, então a gente está tentando esse malabarismo de vamos puxar o barco e tudo mais, né? É, então são essas duas páginas, Viral e HIV Visible. Então, o Viral aconteceu a partir dessa residência artística entre mim e Paolo. Entretanto, é, temos mais uma pessoa cofundadora que é o Luca, que também é italiano, ilustrador e ativista, que nesse momento está morando na Bélgica. E são pessoas que a gente trouxe num diálogo constante sobre essas causas e a gente foi criando essa performance e outras pessoas também que se foram aproximando do projeto. E nesse momento eu estou também nessa ideia de que eu queria levar isto para a criação, queria levar isto para o corpo, para pesquisar, para criar um trabalho. Eu criei um projeto chamado Una, que tem duas versões, tem uma versão espetáculo e tem uma versão comunitária. E esse trabalho parte do vírus como metáfora, as metáforas que vêm, que são acordadas por a convivência com o vírus, e o vírus como um motor de transformação pessoal e coletiva, né? Que no fundo é isto tudo que a gente está vivendo agora também com o Covid. Então, eu deixo claro que o meu ponto de partida é o HIV. Então, eu estou pesquisando não só 10 anos de jornada, estou trazendo essas vivências, né? Não só, tipo, esse lugar de toda a tensão que existe, o estigma, perguntas que me movem, sei lá, como é que a gente, como falar do tabu? Como mover, como mover e desconstruir preconceitos? Como trazer o invisível, né? Como mostrar o invisível, como mover o invisível. Então, são perguntas complexas que eu estou, nesse momento, burilando aí, compondo, explorando. Isso para já, eu fiquei muito feliz porque, assim, nos últimos meses, desde o início do ano, na verdade, eu tive ralando, assim, projeto, em candidatura, e aí eu ganhei duas candidaturas aqui em Portugal. Para mim é um ato, assim, que já mostra esse lugar que está sendo aberto. Tudo bem que a gente sabe que os apoios estaduais, hoje em dia, eles obedecem também a demandas das Nações Unidas, né, da Unesco e tudo mais. E eu acho super importante, né, que seja reconhecido esse lugar. Então, ganhei um apoio da Fundação Gulbenkian, que é um dos mais importantes aqui em Portugal, e outro da Fundação de GDA. Esses apoios me permitem andar para frente com a versão espetáculo, porque somos 6 pessoas. Eu trabalho com um videomaker, sonoplasta, iluminação, né, figurino, produção.
E muito em breve eu quero também ter, estamos já buscando o financiamento para passar para uma segunda fase do projeto, que essa é a versão comunitária, que é justamente aí que a gente vai poder realmente trabalhar na comunidade as premissas que estão por trás do trabalho, né? Toda essa coisa ligada com a construção de cidadania, com o desenvolvimento de uma educação dos afetos, da sexualidade, de uma desenvolvimento da empatia, da valorização e da aceitação da diferença, né? Então, essa parte comunitária, ela passa por... Ela é um projeto itinerante e, por exemplo, imagina que eu ia aí em Manaus, sabe? Eu chegaria uma Uh, semana antes, eu desenvolveria durante uma semana uma oficina com a comunidade local. Essa comunidade local, ela vai ser convidada a entrar no espetáculo, que eu ainda não sei bem como é que isso vai acontecer, mas estilo coro grego, uma massa, um diálogo que vai acontecer aí entre corpos. Vai ser nessa semana desenvolvida também palestras nas escolas, intervenções urbanas, e tudo culmina com a apresentação do espetáculo e uma conversa pós-espetáculo, né? Porque há muita coisa que aparece nesses encontros, né? Que são a dança é essa arte presencial, né? Em que a gente tem que aproveitar muito esse lugar da pessoa ser impactada emocionalmente por um trabalho e o que é que sai daí desse lugar que ainda não está tanto aqui e não é no livro e não é atrás de um computador, é a partir daquele lugar cru e de tentar entender junto, né? E tentar levantar perguntas, porque não estou muito preocupada com as respostas, estou querendo, sabe, mapear, estou querendo compartilhar, estou querendo ressignificar, né? Então é isso. uma coisa que Esse- me chamou muita atenção, né, na tua trajetória, que você bem colocou, é que foi muito difícil no começo essa tua relação com o HIV e com a iniciar o tratamento com os antirretrovirais, né? Tu fizeste uma busca muito grande, né, em várias vertentes, tanto na questão da espiritualidade mesmo, com também buscar um tratamento fora da alopatia, fora do antirretroviral, né? Muitas coisas você buscou. Até que você chegou num ponto de iniciar o teu tratamento com os antirretrovirais que a gente conhece. E aí, a tua história com a adesão, ela passou muito pelo teu autoconhecimento mesmo, né? Uma busca de autoconhecimento. Agora, fazendo um paralelo, Hum. como é a adesão aos antirretrovirais quando a gente cruza com a questão social, por exemplo, aí em Portugal? Aqui no nosso país, no Brasil, a gente vê uma dificuldade de adesão e acesso a esse tratamento antirretroviral por questões sociais gritantes, né? Diferenças, né, no poder aquisitivo, né? O estigma, ele passa muito pelo racismo, ele passa muito forte pelo machismo, a misoginia. Então, a gente, enquanto mulher, né, me cria uma curiosidade muito grande de saber aí a questão do acesso ao tratamento antirretroviral e a adesão. Ela é muito impactada por essas questões estruturais, a pobreza, por exemplo. Ela é um fator aí que impede as pessoas a terem acesso ao tratamento antirretroviral. A falta de ter o que comer, como é aqui no Brasil, né? Muito básico. Quem não tem o que comer não consegue tomar remédio, mesmo que queira. Isso é uma realidade aí para vocês? Olha, assim, a minha experiência, eu tive mais tempo no Brasil, sendo acompanhada no Brasil que aqui, né? Eu tive praticamente 5 anos e aqui, no total, eu tive 3 anos, porque eu também já morei fora depois de eu ter voltado, né? Em 2 países. Então, eu vou falar do pouco que eu conheço, né? E também da minha realidade. Assim, há uma coisa que não sei se é parecido com aí, mas o que eu estou sabendo é que há muitos novos casos, né? De mulheres mais velhas, 50, 60 anos, que são infectadas pelos maridos e tudo mais. Aqui também. Pronto. E eu imagino que isso crie muito estigma de pegar a medicação, porque esse é um duplo, você tem que quebrar duas coisas, né? Principalmente em lugares pequenos, né? Em que você vai ser vista e levantar uma medicação e ser acompanhada e tudo mais. Eu não sei, eu sempre fui, aí eu fui SUS,
eu aqui público, sempre fui, né, esquema público. Eu imagino que pessoas que têm grana, que pagam para ir em lugares que, né, e serem acompanhados por infectologistas e não tenham que ir nos lugares que todo mundo vai, né? Imagino isso, não sei, porque não vejo muitas pessoas assim, sei lá, famosas ou conhecidas, e eu sei que há pessoas, né? Hum, já me aconteceu encontrar pessoas conhecidas, mas enfim, isso é outro tema. Olha, também há uma realidade muito forte aqui de morador de rua, né? E que se infecta por a questão da toxicodependência. Mas, sinceramente, eu não posso falar muito, não é uma realidade que eu acompanho muito, saca? Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. E Mas eu sei que, assim, só de você é falar, feito um né, trabalho. só de você Sim, falar que tem uma questão, né, social, de que as pessoas com dinheiro conseguem acessar, né, ter esse privilégio, né, de não ter esse contato, essa exposição, a gente sabe que isso sim, afeta, né, se for parar para pensar. A gente também não tem, eu não sei, Ivan, eu também não tenho, quando eu era da ECW, eu tinha um contato maior com as mulheres dos outros países, mas também é muito difícil, né? A gente tem contato muitas vezes com a MLCM, né? Que é o Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas que vivem com HIV. E é muito difícil dialogar com elas, né? E tem mulheres que estão dentro do coletivo, mas a família não uhum, sabe, e aí tem que fazer reuniões em momentos, sabe? Uma coisa assim. Então a gente sabe que tem uma questão uhum. muito assim, né? Então acaba afetando mesmo essas questões. Não sei se a Evan tem mais perguntas, eu tô com medo da gente cair, mas tem comentários aqui tão É, bonitos. O Franco, a Evan tem lê alguma aí, pergunta? Rafa, lê aí os O comentários. Franco, né, lindo da minha vida. Ah, eu já participei de uma atividade com ele que ele apresentou uma apresentação, acho que foi incrível, que era Chupa essa manga. Era incrível a apresentação dele. A arte como vírus e a artista como parte de cura. Tereza Fabião é parte da minha cura, ele colocou. Uf, Botaram que está aqui, precisam eu também mesmo. estou aqui com fome como Tereza, mas estou atenta. Teve pergunta também no chat, se você conseguir ver, deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Ah, Franco também que botou, né? acho que Ritualizar a queima desse armário é muito importante, né? Botar fogo no armário também. Tinha sim. outro comentário aqui que eu tinha visto. Gente, porque um monte de gente saiu entrando. Ah, o Wilton CBJ, deve ser conhecido seu. Botou: Oi, Tereza. Sim. Aqui é o Paquito Lázaro. Vou. Nunca deixe de dançar. É muito importante. Dança é um lugar de cura e transcendência. Fofo, Uhum. né? Sim. Botou: Eu entendo, provavelmente ele está falando de atividade de exposição, né? Eu entendo como um ato de coragem e bom caráter, que nos leva a ser curados, pois a sociedade mundial Uhum. estão enfermos por conta das múltiplas doenças e não assumem o porquê acham normal na vida deles. Uhum. Sim. Eu não sei se tem uma pergunta. Se Teve não umas tiver uma pergunta, perguntas. eu tenho uma. Pode comentar se você quiser Uhum. comentar alguma coisa, fica à vontade. Assim, o que há pouquinho, quando vocês me perguntavam, né? Assim eu entendi, assim eu escutei a pergunta que foi qualquer coisa como qual está sendo o impacto, né? A partir do momento em que eu partilho esse status e tudo mais. Aqui em Portugal, por exemplo, eu estava sem saber, assim, como é que estava chegando, e agora, à medida que o tempo vai passando, sim, acho que as pessoas estão entendendo, eu sinto que, eu cada vez mais sinto que eu não estou falando só sobre HIV, ou sobre vírus, né? Primeiro, eu não me sinto eu sinto-me uma ativista não só pela causa HIV, eu sinto-me uma ativista pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos, e, especificamente, sim, estou ligada com esta causa. Mas, por exemplo, para mim, é muito importante isto que eu estava falando também eu, por exemplo, na minha vida eu lutei muito e tive muito na resistência no embate, né? E hoje em dia eu sinto que eu estou, por estranho que pareça, né? Porque essa coisa do ativismo ainda podia dar mais, ir assim a ferro, né? E na dureza e bruto, né? Mas eu sinto que me está dando o outro lado, de que eu sinto mesmo que eu e outras pessoas que estão comigo, eu sinto que estamos descobrindo uma revolução pelo amor, por aquilo que nos une e
que é possível, por exemplo, ser mulher e ser mulher com poder, né? E ser mulher que ajuda outras mulheres, mas sem ser essa coisa, sabe, do facão, de uma coisa mais feminina, harmônica e fluida e acolhedora, né? Então isso para mim tem sido importante também. Hum, Enfim, acho que eu já estou sentindo às 2 da manhã aqui, os pensamentos já estão indo. Tá com Mas é sono, muita Vamos né? coisa já para falar, encerrar, assim. só para responder aqui Sim. Vamos. algumas perguntas, né? Uma moça botou: sou recém-diagnosticada com HIV. Normal sentir sonolência com o uso dos antirretrovirais? Quer responder, Van? Sonolência. Sonolência com os antirretrovirais, né? Ela sente, né? Porque é recém-diagnosticada e começou a tomar a medicação. Olha, até os 3 primeiros meses, geralmente, é o período que a gente pode vir a ter efeitos colaterais, né? E alguns medicamentos podem causar isso, e também vai muito de pessoa para pessoa, né? Como a gente já falou aqui em algumas outras lives, por exemplo, a efavirenz, que é uma medicação que para muitas pessoas é muito complicado, dá muita questão, né? Sonhos vívidos, e a pessoa fica realmente sem ter condições de exercer, né, toda a sua rotina diária, e para outras pessoas não causa nada. Então é importante a gente observar o nosso corpo, entender como a medicação tá nos afetando, dialogar, tentar um diálogo, né, com a infectologista, o infectologista que nos acompanha. Mas se depois de 3 meses a pessoa está vendo que não consegue manter a sua rotina diária, é importante trocar essa medicação e dialogar, né, com a médica ou o médico e rever, porque tem vários esquemas. Então, se você vive sonolenta, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai estudar? Né? Então, assim, a medicação, ela precisa vir controlar o vírus, mas não te impedir de ter a tua vida diária. Isso é Sim. importante. Então, se você se sente sonolenta, né, muito afetada no teu dia a dia, é importante você dialogar com o seu médico e ver a possibilidade de troca. E só um complemento, né, na parte aí da psicologia, que quando a gente recebe um diagnóstico, né, a gente fica no processo de enlutação, né, que é vivenciar o luto daquela sorologia. Então, isso mexe com o nosso estado, né, de tristeza, então a gente fica um pouco mais introspectiva, né? Então, às vezes, a sonolência pode ser também esse caminho, né, da tristeza. Então, provavelmente, se você não estiver falando sobre isso com alguém, buscar conversar com outras mulheres, com outras pessoas, também ajuda nesse processo, que às vezes esse processo de depressão está mais ligado à tristeza, né, do impacto da sorologia, e não necessariamente do antirretroviral, né? Então, mas assim, leva para o médico, né, essas questões para a médica, mas também entender, né, como a própria Tereza trouxe, né, esse processo de entender o HIV no seu corpo e fazer toda essa ressignificação de tudo isso, às vezes requer um tempo, né? Para algumas pessoas é receber e tá tudo bem, para as outras, né, pode levar um tempo, e às vezes esse tempo é silencioso que a gente nem compreende, né? Então é importante até a troca, né, com outras pessoas para conseguir, né, lidarmos melhor com isso. Perguntaram muito se os medicamentos, né, quais os países que são gratuitos. Aí nessa pergunta, eu te pergunto, Tereza, se você em algum momento pensou em ir para algum país e esse país impede a entrada de pessoas positivas para HIV, né? Nesse seu processo aí, né, de Sim. buscar mais Sim. culturas e locais, se isso em algum momento, né, atravessou também Uhum. a sua vivência. É, não, mas eu lembro quando eu pesquisei e eu vi a lista dos países que era bloqueado, que, tipo, para mim é chocante e há muita gente que não sabe, e alguns ainda são, né? Austrália, já não sei, já não estou na cabeça, mas. E eu lembro que na altura eu já estava querendo fazer esse curso e Estados Unidos estava lá. Bom, eu passei também por uma fase assim bem eu tive aquela coisa mesmo de achar que ia morrer e tudo mais, então tipo, eu achava que também não ia poder viajar, porque eu achava, sempre fui assim um pouco alma nômade e achava que o facto de eu precisar da medicação me ia atrelar sempre ao mesmo lugar, né? Isso me também mexeu bastante emocionalmente. Depois quando eu fui entendendo que não é bem assim, né? Primeiramente foi quando eu precisei de ficar, enfim, doutorado. Os países em que eu tive que foi gratuito foi o Brasil,
Portugal. Aí, quando a pandemia estourou, eu estava na Califórnia, eu ainda tive também uns 2 meses de medicação por lá. Todos estes são gratuitos. Em Espanha, eu não precisei porque eu levei daqui. E qual era a outra parte da pergunta? Não, acho que aí perguntaram quais Se são os teve países algum gratuitos, país, né? né, A gente não Ah, sabe, sim. né? De cabeça a Sim, gente não não sabe, mas aconteceu, existe não uma lista. aconteceu. Sim, mas assim, eu sou muito, eu não paro assim, eu não fico muito, para mim parar é difícil. Então eu pensei, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Mas claro, ainda passei por esse impacto, né? E se eu quero mesmo, e se eu quero ir para os Estados Unidos e tal. E aí, tipo, hum, não vou mentir, quando eu fui, eu ainda estava assim com um pouco, será que, porque eu fui com medicação. Então eu tive que levar um papel amarelo, uma coisa toda protocolar, né? Vou viajar com X frascos de comprimidos e tal. Então, sim, é toda uma tensão que, tipo, que é estúpido, Vai ser parada por tráfico né? aquelas. E existir. Mas sim, 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 sim. Existe, né? Foi isso, alguns outros comentários com relação a preconceito, né? Ela fala, tem uma pessoa que botou que as pessoas héteros se escondem muito, e essa ação pode ser É, por conta do preconceito e estigma, a gente sabe que sim, né? Isso afeta mais, até mesmo porque ainda acha socialmente que pessoas que têm HIV são LGBTs, né? São usuárias de drogas, né? Então, ainda tem também esse próprio preconceito da pessoa com relação a falar da sorologia. Eu acho que é isso, uhum. né? Acho que qualquer dia a gente é podia isso. combinar Olha, de você fazer uma eu queria dizer uma apresentação coisa. pra gente, né? Assim, curtinha, dar uns spoilers, assim, coisa assim, uma palhinha pra gente De qualquer dia quê? desse. De algum processo, né? Fazer Artístico. uma apresentação de algum Ah, processo teu sim, sim, artístico sim, aí, sim. né? Seria incrível, né? Eu Cultura. amei aquela Que ação agora de eu tô. rua, né, do Coletivo Viral. Achei lindo, fiquei Sim. encantada, achei É lindo. incrível, Massa. incrível. Eu queria estar lá, eu me sentia lá, junto com Então, vocês. é isso. Vão acompanhando, sigam as páginas, porque a gente é possível que faça uma convocatória, aproveitando este momento, né, em que a gente tipo está criando muito a partir desse formato online. Então, também vamos ficar em contacto. É, por exemplo, queria só acrescentar uma coisa que, como eu falei antes, tipo, eu fiquei muito tempo. Para mim, o fator tempo foi muito importante no meu processo de cura, né? Também de eu ir acolhendo essas diferentes fases, como essa irmã que partilhou agora, né, que está recém-diagnosticada e que é o choque que é o trauma e você fica. Eu passei vários anos para me recuperar desse choque e fui olhando para mim e fui olhando para os motivos, as mensagens, né, e deixar de encarar o vírus como um inimigo, mas como um mensageiro, como um pedagogo, né, e ele tem sido esse mestre na minha vida. É, mas queria partilhar também que para mim assim, aquilo que me dava mais medo, né? Então imagina aquele momento em que você faz o post e tipo, pá, tá lá no mundo. Eu saí de casa para essa performance. Então nesse dia foi assim, explode coração, né? E encontrando as pessoas a partir daí que ainda tá acontecendo agora, né? Porque a gente tá confinado, porque eu tive 6 meses fora agora em Espanha, então eu vou me encontrando com as pessoas que já me conheciam e as pessoas agora me olham de outra forma, né? Mas o que eu tô sentindo, e isso talvez seja importante partilhar também, um alívio, um empoderamento muito grande. Há pouquinho me fugiu a ideia, mas o que eu estava querendo dizer é que eu sinto que as pessoas estão entendendo que, assim, processo assim, tipo, não é uma mulher que está só uma mulher que está vivendo com HIV que está falando sobre isso. É uma mulher que está vivendo a sua verdade e, porra, sabe? E que se foda-se o resto, sabe? Tipo, eu não vou continuar me escondendo, sendo que eu sinto que eu posso não só me curar com este ato, mas eu convocar outras pessoas. E não é só convocar outras mulheres que vivem com HIV, é outras mulheres que estão aprisionadas, né, nas nossas opressões diárias. Então, eu acho que é isso, é esse rasgar com o silêncio, é esse rasgar com essas opressões, é esse desenvolver os antídotos necessários para isso. Então, para mim, toda essa questão de o autocuidado diário, o cuidado do coletivo, e a gente agora está mesmo tendo que se reinventar nisso aí, a resiliência, o dar força aos meus sonhos, como agora eu sinto que, tipo, que sonho é estar aqui com vocês, que sonho é estar manifestando algo que eu
tipo, um dia eu quero criar um trabalho sobre isso, e, tipo, tá acontecendo, sabe? Então, tipo, antes de entrar aqui, deve ser porque é de madrugada aqui, eu, tipo, será que eu tô dormindo? Eu tô sonhando, Tá que sabe? Tipo, bom. às vezes ainda tenho esses momentos, sabe? Então, tipo, é isso. Sim, há um medo muito grande, mas também pode vir. ah, eu sinto que passei por um outro lado, sabe? E claro, você dá muito mais a cara a tapa, né? E, mas estou muito feliz de ter dado este passo. Só queria Que É uma dizer. bom. liberdade, né? De ser mulher e poder falar da tua realidade, do lugar de quem vive com HIV, mas do lugar principalmente de ser mulher e de ser Isso, dona da tua sim, verdade, né? De ser isso. dona dos teus passos e poder, através disso, transmitir um grito de liberdade para todas as outras mulheres, independente de viver com HIV ou não. Porque uma coisa que a gente sabe que é incomum, seja em que lugar do mundo que a gente esteja, nós, mulheres, vivemos sim numa luta, aí eu falo que é uma luta contra o machismo, a misoginia, o sexismo, e aí quando a gente se cruza com o HIV, a gente nunca vai falar só sobre o HIV quando a gente vive com HIV. A gente vai trazendo toda essa vivência, esse Isso. grito de liberdade de querer ser mulher, né? E de Uhum, estar nesses lugares e ter a nossa voz ouvida. Então, uhum, assim, eu me identifico muito quando você começou a falar do trabalho, do teu ativismo, e dizer assim, empoderar outras mulheres dentro da realidade delas, independente de viverem com HIV ou não. É muito uhum. lindo o teu trabalho, Tereza, sou assim fã mesmo do teu trabalho, muita força, muita luz, muita energia para você continuar levando esse teu sonho, né, dentro da arte, essa tua comunicação com as pessoas e é uma mola de transformação da sociedade. Que nós, mulheres, as nossas vozes possam ser num eco, podem estar ecoando, né, em todos os lugares desse mundo que a gente vive e que chegue aí, a tua voz ecoa a nossa voz e Uhum. vice-versa, né? Quando você fala enquanto mulher aí, nos lugares onde você anda, você está ecoando as nossas vozes. Isso é muito lindo. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui conosco. Uma honra, aquece o meu coração te Uhum. ouvir e saber de você. Então, muita força, muita coragem, muito axé no teu ativismo. Oh, muito obrigada, sério, dá pra sentir isso. E esses ecos chegaram aqui. E por isso que eu tô aqui também. Então, obrigada por abrir caminho para todas nós, vocês duas. Eu É sei. isso, né? Mulheres incríveis, histórias incríveis. A gente escutou um pouquinho, né, da sua vivência. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ver mulheres falando abertamente, seja do que for, historicamente é muito importante, né? Historicamente é muito impactante. Então, quando a gente consegue, né, externar o que fazemos e conseguimos integrar isso à nossa vida de fato, né? Porque eu falo isso, depois que eu abri a minha sorologia, nossa, como tudo mudou, assim, né? Acho que falaram botar fogo no armário é isso, né? Vai transcendendo e cada conquista e cada passo é uma questão que você experiencia de forma diferente. Tá aqui hoje te ouvindo, Uhum. tá sendo uma experiência tão diferente, né? Porque a gente não tem muito contato com outras mulheres, então, de certa forma, te ouvir, né, sentir um pouco mais perto, né? De conseguir conectar e de fato ver que os processos eles acontecem, mas às vezes quando a gente vê, ele tem o mesmo sentido, né? Ele tem a mesma origem, assim. Então é isso, eu estou grata de ter aqui você ter aceitado o convite de estar com a gente. Espero que sabe que da próxima vez você faça aqui uma palhinha para a gente do seu processo aqui estístico, né? Como trazer isso à tona, né? Como trazer. Você ficou falando, né? Como Uhum. trazer algo silencioso para fora. Nossa, eu fiquei pensando, juro, eu fiquei, nossa, como externar o HIV, né? Como Isso. trazer isso à tona? E é interessante, né? Tudo isso. Então é isso, Tereza. Obrigada. A gente costuma Nada aí. encerrar tomando o nosso remédio, ver se a Van lembrou, para mostrar, né, que Aqui, a gente. Não tenho. Não, relaxa, você está aí às duas É, da manhã, não sei se você já tomou, mas tudo bem. Para a gente mas combinar, né, queria só que dizer também que para quem diga. quiser acompanhar, eu ainda não tenho página no Insta, mas tenho página no Face, Una.
Una. Quem quiser acompanhar esse projeto, Una Teresa Fabião. Então podem me encontrar por lá também. Tá. Depois você passa para a Ivan, que a Ivan Vou coloca adicionar, vamos na curtir a legenda página. do vídeo, tá? Então é isso, Sim. obrigada mais uma vez por estar aqui. Lembrando, né, que o coquetel é um trocadilho entre beber e também, né, buscar aí o autocuidado. Então, esse processo de conversar entre nós é um processo também de autocuidado. Então, lembrando que o coquetel com elas acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. E se você é mulher que fala abertamente sobre HIV e queira estar com a gente, entre em contato com a gente também. A gente pode estar convidando você a estar aqui com a gente, compartilhando também a sua história. Tá bom? Obrigada, boa noite. E a gente Muito se vê. obrigada por Um grande encontrar. beijo, Tereza. Beijo para todo Obrigada. mundo que está aí. A live vai ficar salva. Quem ainda não estiver seguindo a Tereza, vamos lá, seguir a Tereza Fabião no Isso. Instagram. Rafusca Queiroz, Soro Positiva, que sou eu, Vanessa Campos. Vamos seguir as nossas páginas. Toda segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília, temos o coquetel com elas. Aguardem a gente até a próxima segunda. Um grande beijo. A live vai ficar salva no meu Instagram da Soro Positiva. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Duas lindas. Boa noite.